Muito bem, pessoal. Nessa aula a gente vai estudar razão e proporção. São coisas diferentes. Vamos ver então. Quando a gente fala em razão na matemática, a gente pode entender como sendo uma comparação entre duas grandezas. Vamos lá. Grandeza, o que é grandeza? Qualquer coisa que você possa medir. Então, por exemplo, a distância da sua casa até a escola, 3 quilômetros, é uma grandeza. A sua altura, 1,80 m, é outra grandeza. A sua idade é uma outra grandeza. O preço de uma roupa é outra grandeza. Sacou? Qualquer coisa que você possa medir, atribuir um número, tá? Um valor para ela. Então, quando você compara duas grandezas, você pode chamar isso de razão. Vamos ver alguns exemplos? Eu tenho aqui 3 exemplos para explicar para você o que é razão entre duas grandezas, beleza? A primeira é a velocidade da internet. Se você acessar aí alguns aplicativos no seu computador, busca lá no Google, né? Como medir a velocidade da internet. Tem vários aplicativos, eles vão te dar a velocidade em megabits por segundo. O que significa isso? Milhões de bits a cada segundo. Repare que são duas grandezas. Eu estou falando em quantidade de bits, megabits, e estou falando em segundos, quantidade de tempo. Beleza? Então, por exemplo, para download significa down para baixo, ou seja, trazer da nuvem para o seu computador. A velocidade aqui do nosso exemplo deu 169,7 megabits. E para upload é mandar para a nuvem, ou seja, para cima, upload 69,6 megabits por segundo. Então são 2 exemplos que eu tenho aí, tá? Vamos trabalhar com download 169,7, né? Então olha só, 169,7 por 1. Estou comparando duas grandezas, né? Isso aqui é megabits, tá legal? Então megabits e aqui é segundos, tá? Então isso aqui eu posso dizer que é 169,7 Mbps. É a mesma coisa, megabits por segundo. Aprendeu um pouquinho de informática também, não é isso? Muito bom. Repare, o que eu quero chamar a atenção é a comparação entre duas grandezas, tá certo? Então velocidade do carro também, da bike, você a pé, são comparações entre duas grandezas. Num segundo exemplo, aqui a gente vai abrir o Google Maps, tá? Poderia ser uma carta, um gráfico qualquer, tá bom? Um mapa qualquer. Normalmente nos mapas você tem um negocinho chamado escala. Eles te põem lá uma medida, uma barrinha, tá certo? Com um certo tamanho e atribuem àquela barrinha uma certa quantidade de metros ou quilômetros, por exemplo, ok? No nosso exemplo, a barrinha corresponde a 200 metros, então presta atenção, lá tem uma barrinha assim, você vai ver no canto inferior direito uma barrinha, não é isso? E isso ajuda o quê? Você faz assim, ó, com o dedo, pega e vê lá, uma barrinha 200 metros, 2 barrinhas 400 metros e assim por diante. Então você tem uma noção das distâncias olhando. Isso chama escala no mapa, não é verdade? Então observa, neste exemplo aqui nós temos para cada 200 metros uma barrinha. No primeiro exemplo, velocidade da internet, você viu como oscilava lá o velocímetro? Então isso aqui ele calculou uma média dentro do segundo. Mas fica um pouco difícil de imaginar que, passados 2 segundos, ele vai ter o dobro disso. Seria uma aproximação, mas é bem difícil, porque oscila muito o tempo todo. Beleza? E você que usa a internet está mais ou menos acostumado com isso. Agora aqui no mapa não, perceba. Olha só, ele está dizendo que esta barrinha corresponde a 200 metros em escala. Então você pode imaginar que se a distância de um lugar ao outro corresponder a 2 barrinhas, se cada barrinha é 200 metros, 2 barrinhas vai ser 400 metros. Com isso dá, por exemplo, nesse mapa, nesse exemplo, a gente estimar, observa lá, procura lá a praia do Forte e a praia da Urca. Você vai ver que a medida é mais ou menos do tamanho de uma barrinha dessa. Então você tem noção que são praias pequenas que têm mais ou menos aproximadamente 200 metros de extensão, de faixa de areia, percebe? Já a praia de fora, olha lá, você vai medir, tem 2 barrinhas, tem mais um canto lá, você vai ter 3 barrinhas. A 200 metros cada barrinha, você tem 600 metros. Olha só essa diferença aqui, isso faz com que a gente chame essas grandezas, nesse segundo exemplo, de grandezas proporcionais, tá certo? E daqui a pouquinho então eu vou falar em proporção. Repare,
Quando eu falei proporcionais, eu estou comparando com outras, né? Aqui não, aqui é uma só razão, aqui é uma só razão, que eu represento na forma de uma fração, né? Estou comparando 200 com 1, na verdade eu posso pensar quantas vezes, né, esse vai caber naquele lá de cima. É esse tipo de comparação que a gente faz. Muito bem, e mais um exemplo, né, aqui no Brasil ainda assunto importante, aliás no mundo, né, que é a mortalidade infantil. Observe o seguinte, aqui no Brasil nós temos aproximadamente 14, de acordo aí com o IBGE, deixa eu consultar aqui, para não errar, 14,15 óbitos, tá? Por cada 1.000 nascimentos, vivos, tá bom? Então, pessoas nascidas vivas, de cada 1.000, 14, vamos arredondar isso aí, 14 vão morrer. Essa é a nossa taxa de mortalidade infantil. É mais uma vez uma comparação entre duas grandezas, percebeu? E aqui também a gente pode pensar em proporcionalidade, porque na verdade você não sabe exatamente quantas foram. Isso aqui é uma forma de você visualizar o problema, né? Então você tirando um zero aqui e lá em cima também você vai ter 1,4, né, para cada 100, por exemplo. Ou aqui 14 para 1.000, você vai ter 141 para 10.000 nascimentos, tá bom? Então, nesse caso, quando você tem a igualdade entre duas razões, aí sim você fala que você tem uma proporção, beleza? Ok, vou te dar um exemplo então. Vou comparar aqui duas grandezas quaisquer, vamos pensar em 6 comparado com 3. 6 qualquer coisa comparado com 3 qualquer coisa. 6 pessoas consomem 3 litros de refrigerante, por exemplo, tá bom? Observa que se eu tiver uma outra razão, aqui por exemplo, 12 por 6, observe que a divisão aqui dá 2 e aqui também dá 2. Então a proporção é a mesma. Quando eu tenho então a igualdade de duas razões, eu digo que eu tenho uma proporção, beleza? E nesse caso, olha só, 6 para 3, 12 para 6, o resultado dessa divisão é 2, ou seja, 2 vezes o de baixo vai dar o de cima, 2 vezes o de baixo vai dar o de cima. E vamos seguir então o exemplo aqui. 6 pessoas consomem 3 litros, 12 pessoas vão consumir 6 litros de refrigerante e 24 pessoas, não é? Serve para você fazer conta para a sua festa. Esse resultado aqui, não é isso? 12 dividido por 6 ou 6 por 3, que é 2, a gente chama de constante de proporcionalidade, beleza? Então, esse 2 aqui é uma constante. Quando eu tenho, então, uma comparação, duas razões iguais, eu tenho uma proporção e o resultado dessa divisão chama-se constante de proporcionalidade. Observe que eu sabendo a constante, multiplicando de baixo pela constante, eu tenho de cima sempre, não é? Então, por exemplo, agora eu vou pensar assim, olha, eu vou ter 5 pessoas na festa, seguindo essa mesma proporção, não é verdade? Se a constante de proporcionalidade é 2, a pergunta é, eu falei 5 pessoas, eu errei, eu tenho 5 litros de refrigerante, tá certo? E quero saber quantas pessoas eu consigo servir, não é isso? Foi esse o combinado, embaixo é refrigerante. Então, se a constante é 2, 2 vezes 5, 10. Eu sei então que eu posso dar uma festa para 10 pessoas. Ficou legal? Ficou claro a diferença entre razão e proporção? Então agora para as propriedades das proporções, né? Veja, as duas primeiras são as que mais aparecem nos vestibulares, já a terceira pode ser num vestibular um pouco mais complicadinho, vale a pena saber, guarda ela, mas as duas primeiras são fundamentais que você precisa saber decor, beleza? Vamos entender, olha só, ele está dizendo que se você tem uma razão A para B igual a outra razão C para D, ou seja, você tem uma proporção, você multiplicando o A pelo D vai ser igual ao B pelo C. Então, vamos ver isso aqui de uma forma simples e clara. Vou dar um exemplo, né? Por exemplo, 2 para 3 igual a 4 para 6. Isso é verdade, são frações equivalentes, olha lá, se você simplificar isso vai dar 2/3, né? Então isso aqui é uma proporção, tá? Quando você trabalha com equações, você tem uma igualdade entre duas frações, você não pode multiplicar em cruz, não é verdade? É aquilo que você vai chegar lá, tá certo? Olha lá, A vezes D igual a B vezes C, beleza? Ok, então, vamos nós.
2 vezes 6, olha lá, 2 vezes 6 é igual a 3 vezes 4, tá? Ou seja, 12 igual a 12. Então essa é a primeira propriedade, com isso você pode fazer descobertas aí, dependendo do exercício. A segunda propriedade, olha que bacana, você tem então aqui uma proporção, do mesmo jeito aqui que na primeira, tá? Olha, A está para B como C está para D, beleza? E agora eu estou afirmando o seguinte, se você tem aqui uma proporção, ou seja, esta razão é igual a essa aqui vai ser verdadeira também, ou seja, somando os numeradores, né? Atenção, eu não estou fazendo uma operação entre frações, não confunda, se você somar frações não é assim que soma. Ficou claro? Tem que achar o mínimo, é outra história. Eu tenho uma igualdade aqui entre duas razões, tá? É uma propriedade, então não estou somando fração nenhuma. A propriedade é a seguinte, somando os numeradores, tá? Embaixo, colocando a soma dos denominadores, a razão que eu vou encontrar é a mesma que essas. Ou seja, você vai ter uma proporção aqui entre todas elas. Vamos entender essa aqui de uma forma intuitiva, essa aqui é facinho de você ver. Imagina o seguinte, você tem 3 cachorros. Para alimentar 3 cachorros, você gasta 2 sacos de ração por mês. Facinho? Tá aí uma razão, não é? Eu posso imaginar que se eu tiver cachorros do mesmo porte, em vez de 3, se eu tiver 6 cachorros, então, se para 3 eu consumo 2 sacos, para 6 eu vou consumir 4 sacos de ração por mês. Claro, cachorro do mesmo tamanho, comendo cada um a mesma quantidade, etc, né? Observe aqui, 3 para 2, 6 para 4, são 2 razões, portanto aqui eu tenho uma proporção porque elas são iguais. Agora olha que legal, pensa em termos de saco de ração e de cachorro. Se 3 cachorros comem 2 sacos, 6 cachorros comem 4, 3 mais 6 não é 9? Ó, se 3 comem 2 e 6 comem 4, os 9 vão comer quanto? 6, né? Os 2 mais os 4. Pronto, olha aí. Ficou fácil de você entender. Observa que você obteve uma razão nova, né? É uma outra razão, mas que é igual. É uma fração equivalente às primeiras. Guardou a propriedade? Ok. Muito bem. Essa última aqui é menos recorrente, aparece menos, né? Mas vamos saber como é que funciona. Olha só, você tem aqui então uma proporção, vamos pegar os mesmos aqui, olha, 3 meios, né? De exemplo, 3 está para 2, assim como 6 está para 4. Observa que é uma outra forma de falar, né? De me referir, 3 está para 2, assim como 6 está para 4, beleza? E olha o que eu fiz aqui. A está para B, né? 3 está para 2. Embaixo eu somei numerador e denominador. Então, eu vou dizer que isso aqui implica, não é sinal de igual, implica. Então, eu tenho uma proporção que vai implicar em outra proporção. Aqui não. Aqui implica numa mesma razão. A razão é igual. Aqui implica, observa, 3 está para 3 mais 2, 5. Assim como 6 está para 6 mais 4, 10. Vamos verificar? 3 quintos é igual a 6 décimos. É só simplificar, é verdade, não é? Mas observe, isto é uma proporção, isto é outra proporção. Se essa é verdadeira, esta também será verdadeira. Então, dependendo do contexto, dependendo do exercício, pode haver uma vantagem em somar esses dois, e aí você lembrando da propriedade, você se dá bem na questão. Se você entendeu a diferença entre razão e proporção, entendeu o que é razão, entendeu o que é proporção e percebeu como é que funcionam aqui essas propriedades, vou pedir para você compartilhar essa aula, mostrar para os seus amigos, lembrar de deixar o seu like, se puder também, inscreva-se no canal, vem exercício aí pela frente. Obrigado por sua atenção, até a próxima aula.